Quando se trata do ordenamento das questões florestais no Brasil, devemos pensar sobre como os biomas nacionais e as ações antrópicas feitas sobre eles são gerenciados, sob visão das instituições públicas e privadas. Pois bem, em 1934, durante o início da Era Vargas, tivemos a criação do primeiro Código Florestal do Brasil, com o decreto número 23.793, de 23 de janeiro daquele ano. Seu sucessor, representado pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, veio para clarear as normas de um novo e melhor consolidado Código Florestal. Ele trouxe a ampliação das reservas legais e áreas de preservação permanente, as quais apresentavam critérios técnicos objetivos para suas delimitações e regras de uso das propriedades rurais. A Constituição Federal de 88 apresentou, deste modo, grandes modificações tanto com relação à sociedade brasileira quanto à proteção ambiental. O artigo 225 da Constituição estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente, portanto, é direito de todos, motivo pelo qual a proteção ambiental é um dever do poder público. Dessa forma, o direito ao meio ambiente se torna um direito difuso, ou seja, direito que extrapola a esfera individual. A proteção ao meio ambiente, de fato, pode ocorrer por parte do Estado ou mesmo de um indivíduo sozinho. Pode ocorrer em face de um vizinho que esteja desmatando uma floresta nativa, por exemplo. Quando se utiliza a expressão meio ambiente ecologicamente equilibrado, tratamos da noção de equilíbrio ecológico, ou seja, há um estado ou situação na qual as populações das diferentes espécies permanecem mais ou menos constantes, medidas pelas interações entre elas. Em relação à questão ambiental, o bem de uso comum do povo seria aquele que pode ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites legais. A proteção ambiental, portanto, é essencial à sadia qualidade de vida, pois não dá para pensar em uma vida de qualidade sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, sem o necessário equilíbrio dos recursos ambientais. Quando se fala da proteção ambiental para as presentes e futuras gerações, trata-se de um típico direito de terceira geração. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de toda a coletividade e deve ser preservado para a sociedade atual, bem como para a futura, ressaltando o que alguns consideram o caráter intergeracional desse direito. A Constituição de 88 teve muitas expectativas e sonhos, onde diversos grupos queriam defender seus interesses e reivindicar direitos. Com isso, a Constituição acabou tornando-se longa, minuciosa e até mesmo contraditória, ficando mais nos sonhos do que nas conquistas. Mas apesar disso, ainda obtiveram conquistas importantes. Essa Constituição foi a primeira a abordar o tema meio ambiente e até acabou ficando conhecida como Constituição Verde, e como citado anteriormente, declarou que o ambiente ecologicamente equilibrado é um bem público e de uso de todos. Além disso, colocou como dever do poder público preservar e defender o meio ambiente. Mas apesar de terem se responsabilizado pela proteção do meio ambiente, a Amazônia Legal teve altos índices de desmatamento desde 1988, começando a cair consideravelmente só em 2005, 17 anos após a aprovação da Constituição. E o problema não foi só na Amazônia, mas no Cerrado também, que hoje é um dos maiores centros de desmatamento do país. Apesar de não estar incluso na Constituição, o Código Florestal, assinado em 65, sofreu diversas alterações em 2012. E a renovação do Código Florestal de 65, realizada naquele ano, modificou normas técnicas e alterou algumas de suas regras legais, tornando-o um tanto polêmico. Ouviremos nossos colegas comentarem sobre tais mudanças. O novo Código Florestal trouxe uma série de ações constitucionais. Só com a anistia, deixamos de recuperar mais de 29 milhões de hectares de florestas que foram desmatadas até 2008. Depois de todo esse tempo, em 2006, foi criada finalmente a Lei de Gestão de Florestas Públicas. A criação dessa lei foi extremamente importante. Graças a ela, surgiu o Serviço Florestal Brasileiro. Com ele, é possível realizar a gestão das florestas públicas e reservas naturais de maneira sustentável. Gestão de florestas públicas? E como funciona isso? Existem 3 tipos de gestão de uma floresta. A gestão direta ou governamental, que é o que o próprio nome já diz, gerida pelo Estado. Temos a gestão indireta,
ou concessão florestal, que ocorre quando quem faz a gestão é o setor privado. Xiii, já ouvi dizer que essa tal de concessão florestal dá maior dor de cabeça. É muita burocracia. Mas é graças a essa burocracia que ainda temos floresta de pé. Dentre outras coisas... Ainda não terminei, não sejam apressados, ainda chegaremos lá. Como eu estava dizendo... Onde parei mesmo? Ah, sim! O terceiro tipo de gestão é a destinação às comunidades locais. Essas florestas podem se tornar reservas extrativistas. Nós, populações tradicionais, vivemos das atividades produtivas realizadas nas reservas extrativistas onde moramos. Temos muitas possibilidades que a própria natureza nos oferece. Trabalhamos com sementes florestais, extração de óleos como de copaíba, produzimos até mel a partir das abelhas nativas. Além disso, algumas famílias trabalham também com sistemas agroflorestais e criação de pequenos e grandes animais. Como vocês puderam ver, a consolidação dessa lei foi de extrema importância, principalmente por proporcionar a sustentabilidade e a manutenção das nossas florestas. Populações tradicionais são grandes agentes contribuidores. Dando continuidade, agora vamos conversar sobre mais um marco importante na nossa linha do tempo, a criação do Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental. Tá, mas o que significa CARIPRA? O Cadastro Ambiental Rural foi criado em 2012, pela Lei nº 12.651 daquele ano, e nada mais é do que um registro eletrônico, um banco de dados, que tem como finalidade controlar, monitorar e combater o desmatamento das florestas nativas do nosso país. É obrigatório para todas as propriedades e imóveis rurais. CPRA, o que é? O PRA é um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas por proprietários rurais, que adequam as APPs e reservas legais de propriedades rurais através da compensação ou recuperação, com finalidade de regularizar os imóveis rurais. E por que isso seria uma vantagem para mim? O proprietário rural que aderir ao programa terá todas as multas convertidas em serviços ambientais, que tem como objetivo reparar os danos causados antes de 22 de julho de 2008. Mas bem, fizemos uma caminhada histórica muito grande, chegando a quase um século de legislação florestal. A pergunta que não quer calar é, dentre tantos avanços legislativos, em meio a todos os conflitos de interesses demonstrados, qual será o panorama em meio à pandemia do Covid-19 no ano de 2020? Trágico, os índices de desmatamento na Amazônia estão elevadíssimos. Desde janeiro até 20 de agosto deste ano, foram registrados mais de 30 mil focos de queimadas. Além disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou mais de 10 mil focos de incêndio no Pantanal, mais de 3 vezes a mais do que no ano passado. Ah, mas o Pantanal tem queimadas naturais? Não podemos alegar que é culpa do homem, não? Calma lá. Os incêndios naturais do Pantanal são gerados por raios, que estão sempre associados à estação das chuvas. Mas não choveu esse ano, e fica claro que o homem é a causa principal. A maioria dos incêndios é causada de forma criminosa para dar espaço a pastagens de gado e plantações de soja, além de toda a flexibilização das leis ambientais que o atual governo está realizando. Nem tente esconder a sujeira debaixo do tapete, ruralista. O futuro dos povos originários e da própria ecorregião do Pantanal está em risco. O povo Terena, da terra indígena de Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul, levanta a urgência de barrar tais atos criminosos. Nossa relação com o Pantanal é ancestral, é histórica. Além do aspecto ambiental, tem uma questão cultural, cosmológica com o Pantanal. As consequências são irreparáveis quando vemos toda essa destruição. Todos nós dependemos da biodiversidade pantaneira, não somente as populações tradicionais, mas todos os seres humanos. Há muitas organizações não governamentais, pesquisadores e organizações indígenas unindo forças para preservar as águas pantaneiras e tentar salvar o bioma que é patrimônio natural mundial da Unesco. Pesquisadores concordam que, se as ameaças não cessarem, o Pantanal de 150 mil km², rico em biodiversidade natural e lar de povos originários ancestrais, irá entrar em colapso, e num futuro muito próximo.